Mesa de hoje, O que o Poema Vê, que traz dois nomes muito importantes da literatura brasileira contemporânea para o Festival da Palavra aqui de Curitiba. E eu quero chamar para o palco, então, os nossos convidados de hoje. A Bruna Beber é um dos grandes nomes da poesia brasileira contemporânea, é poeta, tradutora, e é também dona de uma obra bastante vasta, da qual destacam-se livros como Veludo Roxo, Pó de Arroz e Romance em 12 Linhas e outros poemas. Bruna? Seja bem-vinda. E também, para fazer parte da nossa conversa, quero convidar o Guilherme Gontijo Flores, também um nome fundamental e bastante inovador da nossa poesia, e que é poeta, tradutor, ensaísta, dono também de uma obra bastante vasta, que tem entre o seu acervo pessoal, por assim dizer, livros como História de Joia, Carvão Capim e também Lazur Blazer. Gontijo, por favor. Então, agora, com a nossa mesa completa, sejam bem-vindos a mais uma edição do Festival da Palavra. Obrigado a todo mundo que está com a gente nesse sábado meio chuvoso, meio de sol aqui de Curitiba, algo bastante típico da nossa cidade, para falar de poesia, para falar de literatura e explorar um pouco da obra e do olhar desses dois poetas tão interessantes e importantes da nossa contemporaneidade, essas palavras que vão pegando a nossa língua. E para a gente começar a nossa conversa, eu pensei que a gente vive um tempo quase que antipoético, em que a gente tem tanta artificialidade, a gente tem uma desvalorização daquilo que é humano, a gente tem uma valorização do algoritmo. E eu pergunto para vocês, aonde fica a poesia no mundo cada vez mais artificial? Qual é o papel da poesia nesse momento? Bruno, vou começar contigo. Boa tarde, uma alegria estar aqui com vocês. A última vez que eu estive em Curitiba faz 20 anos, foi em 2006, eu vim lançar meu primeiro livro aqui, e estou retornando só agora. O papel da poesia no mundo hoje, eu não sei exatamente qual não sei qual foi o papel da poesia desde então, não sei se é um papel ou se ela tem vários papéis, mas eu acho que o mundo hoje, conforme a informação circula, os algoritmos, a inteligência artificial, nada disso impossibilita a circulação da poesia, porque nada nunca impossibilitou. Então, sempre se escreveu poesia, sempre se cantou, sempre se falou. O João Cabral diz que a poesia circula livremente entre os bloqueios. Então, eu não vejo nem, se tiver que pensar assim, como a poesia vai se adaptar aos novos tempos, eu acho que não, esse pensamento não é necessário, digamos assim, porque a poesia ela é plenamente adaptável, ela se transforma, ela é mutável, ninguém vai deixar de escrever e de publicar poesia, né? Agora, como as ferramentas vão contribuir na composição do poema, aí é uma outra conversa, né? Bom, boa tarde também. Bom, a Bruna falou que ela não vem aqui desde 2006 e eu estou aqui desde 2008, então estamos quase. Eu também não vejo assim uma grande, não penso em termos de ameaça, não acho que haja nenhuma ameaça à poesia com novas questões, como acho que, por exemplo, a IA pode mudar muito violentamente, já tem mudado o trabalho da tradução, por exemplo, né? Mas acho que a poesia realmente pode servir como uma ferramenta eventual, como eu estou lembrando que havia
teve um período assim com um tanto de Google Poetry, então poesia feita de googlagem, poesia feita para Instagram, enfim, há possibilidades de manipular a ferramenta para alguma coisa, mas eu acho que ela não é também acho que não é da ordem da ameaça, e que, se for pensar em termos de ameaça, assim, a poesia sempre está lá e ela sempre está em ameaça, seja lá qual for, e não parece ser um problema constitutivo, às vezes é até um alimento de material contínuo. Mas a diferença principal, então, se for pensar não em ameaças, mas em diferenças, eu sinto que uma certa produção vou chamar de artes, feitas por IA, elas atendem a uma aceleração de qualquer experimentação. Então, ela é feita para scrollagem, para algo que você não presta muito atenção e você segue em diante. Eu diria que praticamente qualquer pessoa fazendo poesia está trabalhando quase numa temporalidade inversa. Você está, de algum modo, querendo criar pausa, criar fissura, fricção no tempo acelerado. Né? Poesia, por isso que ela não cabe muito no mercado, ela toma muito tempo, e se tempo é dinheiro, muito tempo para ler uma página, putz, eu podia ter lido, alguém vai estar dando algum coach de como ler 200 páginas em 15 minutos, então você pode ler 10 livros de poesia em 15 minutos, mas a pergunta seria, para que eu quero ler 10 livros de poesia em 15 minutos? Eu prefiro o contrário, às vezes ficar 15 minutos lendo um poema só. Então, eu acho que o que pode ser interessante na poesia nesse novo tempo é continuar afirmando como uma espécie de temporalidade diferente da temporalidade mainstream da nossa vida, a qual todos nós estamos. Não acho que também no idealizo, sabe? O poeta tem outro tempo, ele é especial. Não, está vivendo a mesma coisa, também está atarefado, cheio de pressas e desatenções, mas quando se instaura um poema, você tem a chance de um outro tempo. E eu acho também, Jonas, e só complementando, eu acho que o grande pesar disso tudo a perda na experiência da composição do poema, na experiência da leitura. Então, essas ferramentas estão aí, elas não podem ser ignoradas, sabe? E também não podem ser demonizadas, porque a gente não sabe, a gente nunca soube, né, o que ia acontecer. Então, se você perde a experiência da escrita, a experiência lenta da escrita, da leitura, a lentidão da construção da engenharia do poema, a articulação entre as palavras e os sons, que é a grande aventura da escrita, se você terceiriza isso para uma máquina, para mim esse é o grande pesar, é o que eu falo para os meus alunos, sabe? E às vezes eu falo para eles, tá bom, vocês querem escrever em IA, então vocês me dizem que vocês estão escrevendo em IA e eu vou arranjar um jeito de avaliar em IA. Então, também não dá para ser hipócrita, também não dá para falar, porque assim, o que a gente vai poder fazer com IA daqui a pouco, mesmo na construção do poema? Partindo desse lance que o Gontijo falou da época das colagens do Google, né? Então, eu fico com esse pesar só, mas não tenho pudor, sabe? Eu tenho interesse de saber como as pessoas estão pensando a escrita, e eu acho que muitas pessoas estão mesmo terceirizando a experiência da escrita, e a gente precisa prestar atenção nisso, né? Bom, eu vou aproveitar e vou emendar outra coisa. Não, e tem um detalhe que eu acho... Aí é coisa pessoal, né? Eu não tenho muita afinidade com ela, eu não quero muito saber qual é a opinião dela sobre nada. E, enfim, eu tenho esse direito, né, de não querer muito saber a opinião. Mas, de vez em quando, eu já me vi confrontado com ela para testar alguma coisa. Obviamente, nunca testei um poema, podia ter testado. Agora, pensando nisso, podia até um dia jogar lá e ver o que ela faz. Mas, às vezes que ela tentou corrigir alguma coisa textual que eu mandei ali por pressa para ver alguma coisa, ela queria muito mudar aquilo que, para mim, é da ordem do estilo. Ela uniformiza um pouco, porque ela trabalha com um certo material pré-estabelecido de arquivo, né, que é a própria internet. Então, quando um indivíduo com a sua singularidade aparece, o bom gosto da IA é exatamente tolher a singularidade, porque ela não tem como prever o
o gosto como o mau gosto, por exemplo. A gente é treinado lá, não repita palavras, mas você quer repetir uma palavra. Acabei de repetir a palavra, é a terceira vez que eu falo. Se eu limpo isso, a palavra termo, depois vocábulo, léxico, vai dar outro efeito. E muitas vezes eu quero repetir a palavra, ela vai lá. Não, evite repetições de palavra. Mas não é isso que eu quero. Então, eu acho que é esse modo de manejar que também, se for cegamente, se você olhar para ela como... Acho que um tanto de gente está olhando isso como se ela fosse resolver os seus problemas, ela não vai resolver os seus problemas. Ela vai te dar um modo pré-estabelecido de resolver alguns problemas. Se for isso que você está procurando, ela pode ser um modo ágil, como uma calculadora para fazer uma conta. Mas se você estiver procurando outras coisas, eu não sei se ela é a melhor interlocução possível. Talvez uma outra pessoa seja mais interessante. Porque você vai poder perceber o que essa outra pessoa também, como ela se afeta diante de um texto, por exemplo. E isso aí ela não vai ter como responder por enquanto. Talvez alguma hora, mas por enquanto ela não consegue dizer como ela se afeta diante de uma textualidade. Até porque a poesia, ela me parece muito uma conjunção do alumbramento que a gente tem diante das coisas, né? Basta a gente pensar quando a Bishop chegou no Brasil e viu o Porto de Santos, como o Drummond via as questões do cotidiano, o próprio Manuel de Barros, e também a questão do ritmo, né? A fala, como ela vai emular a fala, como ela vai construir esse olhar do mundo, né? Então, eu acho que tem um pouco disso também. Como que vocês se alumbram com o mundo que a gente tem ao nosso redor? Como que o poema de vocês vê o mundo ao redor e vocês transformam isso em poesia, em literatura? Eu vou pegar um poema. Eu fiz uma série de poemas ano passado que estávamos... Ano passado não, retrasado. Estávamos em plena primavera. Eu moro no Vista Alegre, na beira do Vista Alegre, com um pilarzinho. Temos um quintal em que tem um bocado de passarinho. Então, por exemplo, eu gasto uma certa energia mental escutando passarinho, observando, às vezes conversando com a minha mulher, com as crianças, sobre um passarinho ou outro, ou reparando que os pombos estão cagando em algum lugar. Então, tudo isso vira material. Então, eu vou ler esse aqui, porque é um momento de diálogo com o passarinho, eu acho que pode ser um tipo de resposta. Dia de graças. Um passarinho canta e poderia ser mais certo dizermos que ele berra, de fome, sede, gozo, que ele cria na falta um outro gozo, que ele berra a própria vida sem sentido. Não cabe naqueles poucos decibéis o desencontro de 1000 gigatons em que ele desdobra os seus dois papéis. No canto dele eu também me descubro, nascem-me plumas no bigode, mudo, contemplando os passarinhos de outubro com seus nomes que aprendo enquanto mudo de cores e tons. Obrigado, eu berro, por isso que pareceria um erro. Obrigado pela dor e o desterro de estar cantando aqui, agora, enquanto a muda nova me permite ser o que não sabia ser e cobra ao canto seu quê de grito e riso, e obrigado por nos dar vida onde se espera morte em vida, por dar sorte onde se espera destino puro, por dar primavera na própria primavera, por dar corte ao poema, mote à forma, por dar o que ninguém pedia, por dar crias enquanto o céu caía docemente em cima das nossas cabeças frias, por tecer a tua trama tão rente à nossa casa, por fazer da gente, no instante desse encanto, até mais gente. Resposta com poema é bom. Poema 47. Do jeito que as coisas andam, áridas, sem gelo, para trás, não vou voltar da rua trazendo pão. Mas pode ser que o tempo mude e amanhã eu acorde com vontade de fazer um suco. Sofro de dores barítonas,
2 dias sem abrir a boca, a minha cabeça tá um baile de ácaros. Não sei para onde vai aquele trem, mas meu nariz já consegue filtrar os segredos que as rosas trocam no vento. É que eu tô de férias. Poderia até organizar um batizado, fingir que adoro camarão. Se você pensar, não é todo mundo que tem primos, os sisos, conta no banco e um colchonete de solteiro para as visitas. Por isso eu vou fazer o que eu sempre quis: comprar um caixote fechado de uvas e passear de caminhão nas vias proibidas. Assim que é bom, né? A gente vê a resposta com a prática poética mesmo. E uma coisa que me chamou a atenção, a leitura dos poemas de vocês, é essa relação com a espacialidade, com dois mundos distintos. Enquanto a Bruna olha para si, no espelho do poema, o Gontijo vai olhar para o mundo natural. Queria saber de vocês como que é essa relação com o espaço, a importância da espacialidade na poesia, nessa construção da poética. Você, né, Bruna, tem na tua poesia quase um quê de crônica. Como que você atravessa esses dois gêneros para compor a tua poesia? Eu fui me dando conta disso aos poucos, mas quando eu comecei a escrever, eu escrevia letras de música, depois eu passei a escrever crônicas e o poema, mas quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, de uma coisa para outra, o intervalo acho que foi de 2 semanas, digamos assim. Comecei a experimentar tudo. Mas eu acho que o principal motivo, vou dar um motivo bem simples, foi mesmo a compreensão do tempo e o deslocamento dentro da cidade. Então, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu morava longe de tudo, de todas as coisas que eu gostava, de todas as coisas que me interessavam. Então, para eu ir numa biblioteca, eu tinha que pegar vários ônibus, para eu ir numa livraria, eu tinha um museu, tudo. Então, a minha formação, ela se deu calculando o tempo que eu precisava para chegar nos lugares. Então, isso entrou drasticamente na minha poesia, e acho que a crônica é isso, né? A compreensão do tempo, como o tempo passa, né? Então, eu acho que foi uma coisa... superar uma geografia para se formar intelectualmente. E, por sorte, eu peguei o começo da internet, pelo menos no contexto que eu vivia, na família que eu vivia. Comecei a acessar a internet, eu tinha 11 anos. Foi tarde em relação a outras pessoas. Mas, então, eu tive que me entender nessa busca a partir da cidade, a partir do que a cidade me possibilitava. E eu acho que isso fez de mim uma pessoa muito andarilha e fez de mim também uma pessoa que conhece as cidades, né? Então, eu conheci a cidade do Rio de Janeiro, depois me mudei para São Paulo, então eu ando pela cidade, a cidade me interessa. Eu vejo que hoje, assim, quando eu converso com pessoas mais jovens, pelo menos em São Paulo, em certos contextos, as pessoas não conhecem tanto a cidade, né? Elas não andam tanto pela cidade. Acho que nos últimos anos isso vem se modificando um pouco, porque a gente voltou a ter, depois da pandemia, sobretudo, a gente voltou a ter festivais, a gente voltou a ter coisas nas ruas, eventos nas ruas. Eu acho que, em termos históricos e literários e de saberes mesmo, a gente está dando mais atenção para o que é da rua, para o povo da rua, tudo isso ligado às religiões, às culturas, às danças. Então, eu acho que a gente está voltando a perceber as ruas, né?
E para você também, complementando a pergunta, Gontijo, você tem uma relação, eu acho que muito interessante com esse isolamento, né? Você falou ali do Vista Alegre, do Pilarzinho, são bairros distantes, digamos, do Burburinho do Centro, e você também já escreveu Isolado em Morretes. Ao mesmo tempo, você brinca com a espacialidade da página. Como que é essa relação, então, entre esse isolamento e a página como um mapa, talvez sentimental ou estrutural da tua poesia? Nunca parei para pensar nessa relação exata. Eu estava aqui pensando que assim, a Bruna está contando de uma formação urbana, né? Eu tenho uma formação urbana também. Nasci em Brasília, fui criado em Vitória, que é a capital do Espírito Santo. Depois morei em Belo Horizonte, que é a capital de Minas, e vim para cá, a capital do Paraná. E eu me achava uma pessoa bastante urbana, assim, sempre gostei de cidade. Mas depois que eu vim para cá, eu passei a ter um prazer muito maior cada vez em me tornar mais capial. Então, eu estou em processo de cada vez mais caipira. Teve essa aventura de morar em Morretes 3 anos, que aí sim não era nem zona rural, era zona selvática que a gente morava. E acho que isso mudou para mim muita coisa de percepção e do que eu estou procurando como observador. Mas como a Bruna, eu também gosto muito de andar. Assim, eu moro em tese meio longe do Burburinho do Centro, mas para mim é uma distância que eu considero que se faça andando. Eu gosto de vir andando até aqui. Mas aí eu gosto muito, eu me adaptei demais a Curitiba, porque eu gosto muito da geografia, da arquitetura, eu me divirto aqui, andando pelas ruas, inventando caminhos que eu não conheço. Muita poesia sai tanto do tempo de ficar andando, que andar é um negócio maravilhoso, quanto ir descobrindo a cidade. Às vezes a mesma rua que você já passou 20 vezes. Eu já escrevi até um poema sobre isso. Tem rua que você passou 20 vezes sempre com pressa, e é na 21ª que, de repente, você vê uma coisa incrível, que é como se tivesse brotado da noite anterior, mas estava lá desde sempre, e você só não reparou. Então, acho que tem alguma coisa do espaço que me interessa muito. Eu nunca pensei se isso tem alguma relação espacial com a página. Eu acho só que a página é um território também. Então, eu vou escrever um poema. Eu geralmente faço os poemas na cabeça, então eles não têm espacialização quando eu estou compondo, eles são mais musicalidade. Mas na hora que eu vou testar, e eu já testo direto no computador, eu não tenho costume de escrever nada à mão ou coisa do tipo, a espacialidade é um agregador a mais de sentido. Já que, quer dizer, aquela mesma música ela pode ganhar pequenas sutilezas de sentido, de força, de respiração, nesse uso do espaço. Então, acho que é algo semi-instintivo, não dá para dizer que é puramente instintivo, não é também, mas é um teste de como determinada visualidade resolve melhor uma musicalidade. Então, uma espécie de tradução de um modo composicional que é mais do ouvido para o outro que é o da página. E eu quero usar tudo. Então, algum poema pode ser em prosa, outro pode ser em verso metrificado, outro pode ser um verso explodido na página. Eu vou sentindo como cada poema se acomoda. E aí é isso, é aquela geografia de um poema. Ele vai ter uma geografia peculiar que eu vou descobrindo na hora de botar na página. Mas é uma opção a mais, é uma diversão a mais para mim. Assim. Então, tem poema que eu basicamente vou escrever, vou largar ele lá um tempo, quando eu voltar eu vou ter entendido que ele precisa de outra configuração visual, mas não necessariamente eu vou precisar mexer no texto. Eu só percebi que ele ainda não está bom. Então, eu tenho a página é um campo de trabalho. Não sei se eu fui claro no que eu estou falando, mas... Perfeito. E você falou, né, jogou uma palavra que também, para mim, remete muito ao ofício de vocês enquanto artistas mesmo. Afinal, a poesia ela está no campo da arte. Muitas vezes a gente não enxerga isso, mas essa relação entre arte, poesia e literatura, por mais óbvia que seja, mas a questão da tradução, né? Vocês dois como tradutores tanto de prosa quanto de poesia, o Gontijo ainda de textos longínquos. Como que a tradução ou essas obras elas irrigam também o processo criativo e o processo de construção mesmo do poema de vocês? Para mim, o Gontijo falou dessa tradução do ouvido para o papel, e esse também é um procedimento que eu utilizo. Então, a página ela é uma visão topográfica mesmo, para mim,
do que nasceu no meu ouvido. Muitas vezes eu escrevo em voz alta. Então, grande parte dos meus poemas nasce do som, da manifestação do som, de algo acontecendo no campo sonoro e aéreo. E aí os tratos com a palavra e como que o som se vê com a palavra. Então, já é um processo de tradução muito profundo. E não só esse, né? Processo tátil, né? Da escrita, todo o corpo em ação na escrita, todos os sentidos em ação. Então, eu acho que, na escrita, para mim, pelo menos, muita coisa é tradução. E ter ido trabalhar com tradução, também acho que não foi à toa, justamente por isso. E traduzi muito mais poesia e teatro, mas traduzi também alguns romances. E eu acho que a tradução, para mim, ela é a aventura de leitura mais completa, porque eu acho que quando você traduz, você lê 20 vezes, profundamente, um texto. Então, é uma relação de intimidade, é uma relação de convívio, né, de convívio com as palavras de outra pessoa, com os sons de outra pessoa, com o campo criacional de outra pessoa. Então, é intimidade demais, sabe? E por isso que eu acho que a tradução, ela deve ser, de volta, um ato um pouco invasivo, sabe? Eu acho que você tem que invadir um pouco o texto do outro e tirar as luvas, sabe? Porque eu acho que a gente só convive tão profundamente com um texto que não é nosso, com um texto de quem a gente está traduzindo. Então, é uma loucura. Eu concordo plenamente. E tem algo... Bom, pelo menos para mim, tem algo... Eu traduzo vários textos porque ou me encomendaram, ou porque virou um projeto de pesquisa que eu levei para a universidade, e aí consigo colocar a tradução como um modo, e aí eu posso fazer num tempo que não tem os prazos editoriais, eu posso resolver no meu tempo. Até ia falar, a Bruna também já traduziu coisas razoavelmente antigas, né? O Hamlet, 400 anos aí, então é um tempinho. Mas tem uma coisa na tradução que acontece, principalmente o bom da poesia, que o poema pode ser curto e você pode... Você não fala assim, vou traduzir esse romance de 400 páginas porque eu estou com um tempinho livre. Não dá. Né? Então, logicamente meio impossível. Você pode se organizar para ficar muito tempo fazendo isso, mas, em geral, você espera alguma condição prática razoável para fazer algo dessa ordem. Mas um poema não. Você pode falar assim, pô, esse poema é legal, eu vou traduzir esse poema. E é isso, é um modo de leitura muito, muito atento, porque você lê, relê e fica obcecado com algumas coisas que estão lá, e será que eu consigo recriar isso de algum modo? Será que eu não consigo recriar de modo nenhum? Fica pensando em modos de solucionar problemas do poema na medida em que aquilo te fascina, ou um ritmo, ou um som, ou uma metáfora, ou um trocadilho, enfim, 1000 coisas que um poema pode ter. E o único modo de responder isso muito a sério, principalmente quando você quer ser poeta, é tentar exatamente invadir esse território e trazer um pouco da sua percepção poética. Então, se o poema é uma espécie de dom, né, um presente entregue aí para quem quiser ler o poema, traduzir está sempre invadindo o dom, assim, arrancando mesmo e dando outra coisa no lugar. O que pode parecer, às vezes, violento, mas eu acho que é uma violência produtiva, fértil, né? E é daí que as coisas nascem, porque muitas vezes a tradução muito ao pé da letra de uma obra literária, ela pode ser informativamente muito adequada, mas muitas vezes ela não vai produzir exatamente uma certa força irracional que a obra produz e que está nessa trama complexa de som, de imagem, do sabor específico das palavras. As palavras em estado de dicionário não nos afetam tanto, mas uma determinada palavra, num determinado momento, ela tem uma carga afetiva, que pode ser mais íntima, pode ser mais distante, mais erudita, mais coloquial, etc. E na hora de traduzir, tudo isso volta, que, na verdade, é o mesmo peso que a gente, quando está escrevendo, está tentando mensurar.
o que vai ter uma certa força. A gente está projetando, né, o impacto que isso vai ter no outro, assim como ler poesia, ou um romance, ou um teatro, ou qualquer outra coisa, vai ter sobre nós quando estamos lendo para sermos tradutores. Para mim, então, são duas coisas que estão sempre se tocando, com a diferença de que a tradução eu preciso, de algum modo, controlar, podar minhas asinhas, porque eu também tenho uma responsabilidade ética com o que outra pessoa falou. Então, tem algum limite, mas esse limite eu só descubro na prática. Não é um limite que você sabe a priori, não pode fazer isso nunca. Você fala, não, depende. Esse aqui talvez eu possa ir até ali, aquele outro eu possa ir até acolá. É uma resposta como um diálogo mesmo, caso a caso. Você tem que descobrir ali quais são as possibilidades. E escrevendo um poema, para mim, é sempre assim. Um poema, eu não sei o poema antes. Mesmo que eu tenha decidido que eu vou escrever um poema, eu sei que eu quero escrever um poema tal porque está faltando esse poema para o livro, por exemplo. Mas na hora de escrever o poema é que eu vou saber o que o poema é. Eu não tenho ali uma decisão plena e total. A tradução também, vou traduzir tal poema ou tal obra. Eu tenho alguma ideia de como eu vou traduzir, mas só vai ter forma na hora do acontecimento. Está aberto. Até esse momento está em aberto. E esse parece ser um pouco do segredo da coisa, né? Você deixar que a poesia te leve, que ela te desnude, né? E pegando o gancho do que vocês comentaram, que eu acho que complementou de uma forma muito interessante, essa questão da intimidade, a poesia, o poetizar, para mim sempre me pareceu uma coisa como se desnudar diante da página. E aí chega um segundo elemento, que é o leitor. Vocês pensam no leitor enquanto vocês compõem, em como o leitor vai interpretar, entender e ressignificar aquela obra? Bom, eu não me sinto me desnudando quando eu estou fazendo poesia. Estou sempre bem vestido, assim, tentando dar mas falando sério, eu não usei na minha adolescência assim a escrita como alguma ferramenta de extravaso, de expressão, tentativa de achar palavras, mas não é como eu escrevo há muito tempo. Então, de fato, não há, mesmo quando eu uso material abertamente biográfico, ou um passarinho que eu encontrei no meu quintal, ou seja, algo da experiência muito concreta, mas na hora de fazer é quase o contrário, é quase um dar forma para aquilo que talvez se estiver nu demais, é só o real, cru, sem nada que eu consiga simbolizar. Então, é todo um trabalho de dar força simbólica para as coisas, e que, às vezes, tem bastante pré-conhecimento ali para saber o que vai dar. O outro é meio que testando e falando, não, isso não deu certo, não, isso não deu certo. Só que, no fundo, eu não tenho muito a imagem dos leitores, porque, na verdade, isso é meio que aprendizado da vida. Assim, eu já percebi que o que eu estou pensando não é o que os outros vão ler mesmo. Então, assim, tem um fracasso do poema que está tudo bem. Assim, eu vou fazer isso, a pessoa vai ler outra coisa, e talvez ela vai gostar exatamente pela outra coisa que ela viu, e não pelo que eu quis. E eu não acho que a pessoa está errada. Né? Eu não acho que ela precisa de ser corrigida. Não, é isso. É um objeto, o objeto foi lançado, e ele vai produzir coisas. Se essas coisas são imprevistas, eu diria até que tanto melhor. Mais autônomo aquele objeto ficou, e menos ligado ao momento da criação. Eu acho que o momento da criação é só uma fase do poema. Ele é criado, ele é lançado, mas o momento mais forte é esse, que é menos controlado, do que é o que vai acontecer entre o poema já feito, ou lido, ou em voz alta, recitado, ou lido no papel solitariamente, do que as pessoas vão fazer para lá. E a literatura aí é diferente demais, né, de teatro, por exemplo, que você escreve um livro e não tem a menor ideia do que deu nisso. Assim. Às vezes passa 10 anos, alguém bate, eu já falo isso. Você está num lugar, alguém bate no seu ombro e fala, um poema tal lá foi incrível. É a primeira vez que alguém fala desse poema em 10 anos. Então, até então, você achava que aquele poema tinha simplesmente não acontecido, morreu, acabou. Aí, de repente, você descobre que uma pessoa deu alguma coisa. Então, é um outro tempo até para a gente descobrir. Por causa disso, eu gosto de dar, sempre que eu escrevo poemas novos, eu passo para alguns amigos de confiança, não porque eles vão decidir se o poema presta ou não presta, não é para isso exatamente, mas dá um feedback. Então, às vezes, tem alguma coisa de comentar, alguma passagem estranha essa aqui, ou
Isso aqui alguma palavra bizarra ou alguma grafia que está atípica, isso aqui é erro de digitação ou é intencional? Então tem algum momento de conversa, ou às vezes até de franca crítica. Achei uma porcaria. E às vezes eles me convencem, é uma porcaria mesmo, então eu vou jogar fora, está tudo bem. Então acho que aí essas pessoas são leitores concretos. É alguém que eu fiz o poema e essa pessoa leu e ela tem tempo de me dar um feedback antes desse poema se tornar público. Então, eu diria que os leitores são elas. Depois, os outros, eles são só virtuais. Eles são leitores do poema, não meus. O poema vai. Eles não são meus leitores, porque eu já, de algum modo, se eu fiz o livro, eu me retirei. Eu me retirei e deixei o livro ir. É assim que eu vejo. Então, por isso eu não me sinto nu. Eu me sinto, na verdade, sempre, talvez até mascarado, muito vestido, muito mascarado, porque estou produzindo essas várias camadas simbólicas. Não sei, não tenho ideia de como é que a Bruna encara isso aí. Tem em termos de recepção mesmo, né, da leitura do livro, para mim o grande encontro é que para mim o grande barato é enquanto eu estou escrevendo, enquanto aquilo ali é o mundo que eu estou frequentando, e é como se fosse um segredo mesmo. Então, cada poema é um segredo que eu estou ali convivendo e botando de pé. A publicação e a leitura, para mim, é uma despropriedade. E isso não me aflige, isso nada, mas para mim é uma despropriedade. E eu acho que isso talvez explique por que eu passo tanto tempo escrevendo um livro e por que eu passo tanto tempo escrevendo e reescrevendo vários poemas, porque quando esse tempo da escrita acaba, para mim já é outra coisa, já é outro livro, já é outro projeto. E aí é louco, porque o livro chega no mundo e para as pessoas, e para mim ele acabou já, né? E tem uma segunda coisa que é, nos nossos livros, não sei o que o Guilherme acha, sempre tem os poemas que a gente gosta mais, e não necessariamente são poemas que agradam as outras pessoas, ou não a grande maioria, e uns rejeitados dentro do livro. Muitas vezes eu publico muitos poemas que eu mesma rejeito, e que nem gosto deles tanto assim. E quando uma pessoa chega e fala isso, tipo, 20 anos depois, ou um mês depois, ela vai e aponta o poema rejeitado do livro, aquilo para mim é o máximo, porque eu acho que ela ficou muito próxima da minha pira ali enquanto eu escrevia, sabe? Da minha satisfação. Então, tem esses momentos. Acho que mais jovem também eu estava com as minhas vísceras mais expostas. E eu acho que, com o passar do tempo, a gente vai ganhando manhas, vai ganhando artifícios, vai perdendo certas coisas, mas a gente também vai ganhando falsas vísceras. Então, eu gosto também do jogo das falsas vísceras dentro do poema, né? Às vezes você está encenando uma dor que não é sua. E por aí vai, né? Então, eu gosto da encenação. Eu gosto de que, às vezes, as pessoas me digam, nossa, esse poema é a sua cara. E eu penso, o que isso quer dizer? Porque, às vezes, eu não tenho nenhuma relação com ele, a não ser o fato de eu ter escrito, e eu sei que isso é muita coisa. Mas, acontece de tudo, né, num livro de poesia. Isso que você falou dos rejeitados que acabam entrando e depois ainda tem, né? O que tem algum feedback é logo rejeitado, né? Eu me lembrei de uma conversa do Robert Greeley, um poeta norte-americano, e ele demorou para publicar o primeiro livro e estava demorando muito para publicar o segundo, e ele mesmo conta que ele encontrou o Allen Ginsberg, também poeta norte-americano, e ele contou, né? Estava sofrendo porque não estava chegando no resultado, e o Ginsberg basicamente bateu no ombro dele e falou: meu querido, você é o poeta, você não é o crítico. Entrega esses poemas aí, deixa o poema aí, cara. Né? Comece a publicar, pare né? Porque tem uma coisa que é esse tempo, se a gente pensar demais, a gente fica... E eu já conheci gente assim, que fica lambendo tanto, que uma hora você
o poema passou, perdeu o tempo do poema, ou a forma do poema, ela acabou. Então, alguns poemas têm que entrar, mesmo que a gente, como poeta, não aposte 100% neles, aposte mais em outros, porque os poemas, como eu falei, eles vão acontecer lá em outro lugar, né? E pode ser que esse que a gente não está botando muita fé nele seja o que mais vai mover algumas pessoas. Então, a gente não tem avaliação final. Muitas vezes as pessoas querem do autor ou da autora o fim do que a obra é. E muitas vezes se entrevista com essa intenção, né? Mas por que isso? Por que aquilo? Não importa por que isso, por que aquilo, né? Vocês, quando estão lendo, é que vão dar o porquê, ou para quê, ou como o quê, etc. E isso não é leviano da parte do autor, é só reconhecer que, como qualquer diálogo, o diálogo se dá nessa passagem, né? Ninguém tem controle final de um diálogo. Você fala alguma coisa, o outro reage. E o outro reage, às vezes, inclusive, não compreendendo. E muitas vezes não está compreendendo porque você não se expressou de modo que ela compreendesse, né? Não é culpa do entendimento. Faz parte, né, do diálogo. Então, eu gosto de descobrir esses poeminhas, e eu gosto de ter os meus fracassinhos guardados ali, assim, aquele que eu amava, achava todo mundo, né? Você entrega ele fazendo cafuné nele, acha que todo mundo vai achar o máximo, aparentemente ninguém fala nada, fala, fiquei só eu gostei dele. Mas tá bom, ele também, né, tá muito vivo lá. Eu gostar dele já é um bom começo, ele ser o meu queridinho dentro de um livro. Então, e já teve esse momento dos amigos, às vezes, mostrar para os amigos, esses primeiros leitores, e quererem tirar exatamente esse. Você fala assim, esse eu não tiro, eu tiro o livro inteiro, mas esse fica. Ah, mas esse não sei o quê. Esquece, não tem problema, todos podem odiar. Eu sei porque que ele está aqui, eu quero ele ali, e ele vai ficar. Então tem as duas coisas. E eu vou dar para ele um lugar bem especial. Já aconteceu comigo também, quando eu estava fechando o Veludo Rouco, que é o livro que eu lancei em 2023. No processo de edição, alguns poemas, as editoras falavam assim, mas esse poema aqui é muito fraco para estar perto desse. Eu falei, tudo bem. Qual o problema? Eu não estou assim, planejando uma fortaleza, isso aqui não é o War, sabe? Tudo bem ter um entreato, tudo bem ter um poema fraquinho, remelento, ele vai ficar aí, eu quero que ele fique. Mas na primeira parte, é a abertura do livro, a pessoa está entrando no seu livro, mas a gente não controla tanto a leitura. E eu não quero que a pessoa entre no meu livro e fique completamente maravilhada, cheguei no Taj Mahal e agora eu tenho que sustentar o Taj Mahal até o último poema. Não, vai ter altos e baixos, sabe? Se não tiver, não é escrita, não é processo, não é criação. Então, muitas vezes tem essa ilusão, né, de que um livro tem que ser infalível, ou pode ser infalível, ele tem que ser o mais infalível possível. Só que, assim, um poema ali um pouco requenguela, tudo bem, deixa ele estar ali, deixa ele ser, sabe? E bate assim um ciúme de vocês quando alguém chega justamente nesse poema queridinho, esse poema predileto e pede para tirar, o editor, a editora que tenta fazer essa fortaleza em torno da obra de vocês. Como é que é essa relação com essas opiniões nem sempre solicitadas, inclusive, né? Como é que vocês lidam com isso? Eu não me incomodo, não. Eu só falo, vai ficar, vai ficar. E eu também não me incomodo que alguém deteste o que eu faço. Eu acho que é isso. Você fez, foi para frente. Se vai ser bom ou ruim para um ou para outro, já também não. Eu acho que o dever que me move é o fazer. Eu preciso fazer. E eu vou fazer do melhor modo que eu puder, segundo minha própria avaliação. Mas também, assim como eu não quero fazer uma fortaleza impenetrável, eu também não estou nenhum objeto perfeito. Também não tenho interesse em que seja bom para qualquer pessoa em qualquer época. Eu não tenho pretensão de universalidade, atemporalidade. Eu escrevo agora para pessoas de agora. Se não funcionar para pessoas de agora, não tem problema. Se funcionar para 5, não tem problema. Se funcionar para 1000, não tem problema. Se só funcionar daqui a 10 anos, não tem problema. Se não funcionar nunca na história da humanidade, também não tem problema. Faz parte do processo. E eu acho que esse é o aprendizado que eu pelo menos, ouvi do Creeley contando do encontro com Ginsberg, que eu mencionei. O poeta não precisa
ele resolver o problema dos poemas. Quer dizer, ele tem que resolver os poemas, obviamente, né? No meio não é assim. Mas, se você ficar com medo demais da reação, muitas vezes você está tolhendo o acontecimento poético. E se você se preocupar demais também com a reação, aí você pode encruar, parar de fazer o que você tem que fazer, porque você ficou muito doído ou machucado com uma determinada reação. Então, já tomei lapadas de ordem variada dentro da universidade, na vida poética, na vida tradutória, e na maior parte das vezes eu me divirto. Então, alguém me achincalha e eu dou uma risada e está tudo bem. Assim. Não porque eu acho que eu estou acima das pessoas, é porque realmente, se eu dei a cara a tapa, publicando uma obra, faz parte da obra que alguém possa detestá-la profundamente. Ela está no direito dela. Eu não preciso também ir lá e falar, não, você não entendeu. Não, eu acho que ela entendeu perfeitamente. Aquilo não interessou para ela de modo algum. Eu respeito plenamente aquele entendimento. Está ótimo. Então, o editor determinado falar, o que pode acontecer é alguém comentar e, de repente, eu me sentir convencido. Como eu falei, alguém pode falar, putz, achei horrível. E eu posso reler e falar, sabe, é horrível mesmo, era só o meu eguinho que estava orgulhoso demais. Eu precisava de alguém me dar uma chamada de realidade que não. E uma vez que foi chamada, eu vi e não quero mais. Mas tem outros que não. Eu entendi que você não gostou, entendi por que você não gostou, mas eu vou ficar com ele até o fim, mesmo que isso signifique que mais gente vai não gostar. E está tudo bem. Vou contar uma história rápida. Uma vez eu estava fechando um livro e tinha um poema que ele estava me incomodando profundamente, mas não no bom sentido. E aí eu pendurei ele na parede da minha casa, ficava convivendo com ele, o que esse poema tem, o que eu faço com esse poema. Eu não ia abrir mão de publicar. E aí o que eu fiz? Eu mandei para aproximadamente 15 amigos o mesmo poema. Não é uma coisa que eu faço, porque eu, em geral, escrevo ali, fico quieta na minha, as pessoas começam a ler quando o livro já é o livro e ele vai ser impresso. Então, eu não divulgo muito as coisas que eu escrevo. Mas esse poema eu mandei para, sei lá, 15 amigos. E 15 amigos que eu sei que gostam muito de opinar. Sabia que não eram pessoas... E eu tive 15 leituras diferentes. E eu pensei, bom, eu tenho 15 novos poemas a partir desse poema. E comecei a mandar as opiniões de um para outro, de um para outro. E quando eu vi, virou um grande debate. O poema morreu. Eu perdi um grande tempo na minha vida. Eu poderia ter feito um livro só com versões desse poema. Então, o momento também que a opinião ela vira o processo de criação. Então, a ideia não era essa, mas eu poderia ter aberto o jogo e falado, gente, vamos fazer um livro em grupo. E depois disso eu pensei, no máximo 2, 3 pessoas, porque senão vira colaboração, né? Quando você quer, é ótimo, quando você não quer. Quando você está escrevendo música, é bom que tenha mais gente, né? E você falou em música, vocês dois também são cancioneiros, por assim dizer, escrevem letra de música. Como que vocês sabem quando é uma música que está nascendo, quando é um poema, ou isso não importa? Aquilo só flui e depois você decide o que é o quê? Como que vocês colocam isso em caixinhas ou não colocam, se é que isso importa também? Aí, quando eu era bem jovem e fazia poemas nu, eu fazia canções. Eu fazia canções inteiras, mas faz muito tempo que eu não tento fazer canção assim plena, fora algumas criações que são para o grupo Pécora Louca, que envolve tradução. É uma outra lógica. Mas, em geral, todas as letras de canção que eu fiz nos últimos tempos, alguém já me entregou a música com a melodia. E aí eu escrevi a letra para aquela melodia. E eu me divirto horrores, eu adoro. Se alguém me entrega uma melodia e fala, está faltando só uma letra. Eu gosto muito desse desafio porque tem toda uma regra já dada. A música tem uma certa melodia, ela pode ter 2 partes, pode ter 3 partes, pode ter 5 partes. Então eu tenho que tentar pensar a letra a partir
de todas essas questões. O que aquela música provoca em mim instrumentalmente, tem que começar a sair do nada. Eu não fiz o contrário, não costumo fazer o contrário, que é entregar uma letra e pedir para alguém fazer. Aconteceu uma vez ou outra, mas aí a pessoa pegou do jeito que quis e fez do jeito que quis, e quando me mostrou estava pronto. E eu falei, uau, que legal, mas não foi desse tipo. E eu mesmo não tenho feito, não me vem, as coisas não me vêm, embora eu acho que tem uma coisa muito musical nos poemas que eu tento fazer, mas não vem com melodia, não vem no formato canção. Então é isso. Eu gosto muito da ideia de parceria. Eu gosto muito de não ter controle total. E muitas vezes quando você entrega isso, o músico te deu uma melodia, você entrega uma letra para ele, para aquela melodia, ele vai cantar depois e vai falar, mas cabe do ponto de vista abstrato, mas na hora que eu vou colocar aquela sílaba não está bom para o meu corpo cantar naquela altura. E aí você tem que ir lá tentar pensar uma solução. Até o próprio músico já vem com uma... então você acaba sendo letrista, mas o músico ele vai dar as suas voltas para que aquilo caiba na garganta, naquela boca, né, enquanto você estava pensando ali um pouco só numa parte semi-musical, vamos dizer assim, que é botar a letra dentro da melodia. Depois ela ainda vai ter uma outra forma, e eu gosto que o resultado vá sendo assim, coletivo mesmo, porque o poema que surge como letra depende da melodia, depois essa melodia com a letra vai sendo alterada até um resultado final. Comigo também, só 2 vezes eu escrevi a letra e mandei para alguém musicar, mas todas as outras vezes eu recebi melodias e tive que me virar com as melodias, né? Ficar ali tentando encaixar palavras. Eu acho esse um dos exercícios mais maravilhosos e difíceis também, muito difíceis. Chega esse momento do caco, que você sabe, você já ouviu a voz da pessoa, já conhece a obra dela, você fala, fulana não vai conseguir cantar esse verso. E aí você vai lá, tenta, dá uma burilada aqui, uma burilada ali, e o pensamento final é, bom, o problema é dela, ela vai se virar, vai mudar um pouco a letra, e tudo bem também mudar um pouco a letra, sabe? Isso é muito legal, você manda e aí a pessoa vai e adapta também as suas palavras. Então, é uma parceria, é bom que seja assim, sabe? Então, eu também nunca quero entregar uma coisa que, eu quero que essa música seja o que eu quero que ela seja, porque ela vai virar outra coisa na boca de alguém, né? Então tem essa tranquilidade, né, na criação da música, da letra. Até porque é interessante isso que você comentou, Bruna, do virar uma outra coisa na boca de alguém, até porque dependendo de como a pessoa canta, aquilo ganha um outro significado. Ela repercute de uma maneira completamente distinta, né? E eu acho que essa também é a função da arte em todas as suas linguagens, né? O intérprete é como um tradutor, né? Ele vai pegar uma determinada canção e, dependendo do modo como vai abordar, vai ressignificar profundamente sem precisar trocar uma palavra. E alguns ainda vão trocar uma palavra também, não tem problema. Mesmo quando é uma canção já gravada, né? Regrava uma canção e pode eventualmente mexer aqui e ali, não só no arranjo, mas até na matéria textual. Às vezes é discreto, né? Não vai virar de cabeça para baixo, mas a interpretação ainda é um outro grau, porque entre você fazer esse momento ali e saber que isso vai ter verso que não vai tá ótimo aqui como verso, mas talvez não vai ficar bem na hora de cantar, mas deixa a pessoa se virar, ver se vai funcionar. Às vezes ela vai achar um jeito de enunciar até melhor do que a gente imagina. Mas ainda vai acontecer uma outra coisa até isso ser apresentado ou num show ou num disco, que é esse momento final da performance, que você ainda não sabe qual vai ser o arranjo, por exemplo. Eu fiz várias parcerias com o João Trisca, que é daqui. E ele chegava lá em casa com uma viola. Depois, quando ele me mostrou o primeiro fonograma, não, já é banda, baixo, guitarra, bateria, tinha chamado mais outra pessoa para cantar. Aí você fala, nossa, né, o que eu ajudei a fazer era uma versão muito crua desse material todo. De lá para cá ele mudou um pouco a melodia também. Então, eu fiz por uma certa melodia, mas ele mesmo foi burilando a partir da letra, e a letra mudou a melodia, até eu ver uma forma que ele chamou de final, e já mais coisas aconteceram. E teve vezes
Foi recente isso. Ele foi lá em casa, assim, tinha algumas coisas prontas, mas eu queria rever umas aqui com você. A gente sentou lá e ficou. E aqui, posso botar mais uma parte? E aqui, será que dá para escrever mais uma estrofe? Então a gente ficou ali dando forma aí, realmente junto, porque muitas vezes essas parcerias no mundo tecnológico é isso. Alguém te manda uma gravação no WhatsApp ali, você ouve, escreve uma letra lá no WhatsApp, depois aquilo vira uma. Dá para fazer isso até sem se encontrar. Mas também é muito gostoso quando tem esse momento ao vivo e que aí você pode ir testando na hora. E tem coisas que nunca vão parar em lugar nenhum. Eu e o Caetano Galindo, a gente tem umas 7, 8 músicas. Que eu acho que nunca vão sair em lugar nenhum, mas assim, a gente se diverte. Então você faz pelo ato divertido de mandar, estava brincando aqui, ele está lá, ele fala assim, brinquei aqui no piano essa melodia. Então toma essa letra. Aí depois ele manda a gravação, tudo isso no WhatsApp. A gente mora na mesma cidade, mas fica assim. Aí ele me manda cantado, do jeito dele. Aí eu vou lá e mando cantado para ele do meu jeito. E pronto, acabou. Esse é o fim da história daquela canção e está todo mundo feliz do jeito que ela ficou. Parece que ela precisa ir para algum lugar, mas não precisa também. Como vou me divertir com meu amigo, né? Eu acho que eu tenho muita inveja de quem só faz na vida música, sabe? Porque eu acho que deve ser a melhor vida possível. Você ficar o dia inteiro ali pensando melodias, escrevendo letras e produzindo, orquestrando, eu acho que deve ser uma vida 100% lazer. E é bacana isso de repente, a música não dá em nada também, ou você poder viver nesse lazer eterno, porque aí a gente não precisa seguir um ritmo formal de vida, ou mesmo que tudo tenha que funcionar dentro de uma lógica estrutural, né? Parece que vai contra um pouco o trabalho, ou enfim, né, os nossos afazeres por uma obrigação. Eu acho isso bacana, tanto da poesia quanto da própria música. Eu acho que essa inveja que a gente sente dos músicos é exatamente porque a gente pode se dar o luxo de não ser músico profissional. Ou seja, quando a gente se envolve com isso, é sempre o que acontecer está ótimo, né? O músico profissional ele está pensando, não, mas eu preciso chegar a um resultado com isso. Então ele vai ter mais dor de cabeça com a experiência, enquanto a gente tem mais farra. Então essas que são sem nada é o grande luxo do amador, que eu acho que é pouco valorizado isso na nossa cultura. A gente está num período em que eu acho que tudo está sendo meio que profissionalizado. Você fala assim, vou dar uma corridinha, de repente já tem alguém te convencendo que você tem que ter o tênis especial, a bermuda especial, o chapéu, o óculos, o não sei o quê. Mas eu ainda não corro nem 1 quilômetro, para que tudo isso, né? E a gente um pouco se trata profissionalizantemente e tudo, quando muitas vezes a graça é só sentar e fazer uma farrinha, assim. Não precisa ir para muito lugar. Uma jam session de música, eu gosto de tocar, mas é isso, eu sou um tocador limitado. Mas você junta com alguém, fica tocando meia hora e alguém pergunta, o que vocês fizeram? Nada, fizemos um barulho ali, teve umas 2, 3 horas que ficou bonito, assim, e amanhã eu vou ter esquecido. Se alguém perguntar como é que fez, eu não sei, mas é um dos grandes prazeres também, você poder fazer alguma coisa que teve uma intensidade ali, que a gente pode chamar de artística, mas que também não tem pretensão, é a arte do encontro, né? Você encontra com alguém. A força dos saraus de poesia, eu acho que está um pouco nisso, assim, que você pode, às vezes, ler um poema que não está acabado, ou improvisar, tem gente que vai fazer algo de improviso, às vezes sai algo belo, mas também, como a arte do encontro, pode ser horrível também. Então, eu gosto do amadorismo, não é como eu ajo diante do poema e da tradução, mas em outros momentos eu consigo ter esse incrível prazer de não ter expectativas, de não achar que ninguém tem que esperar nada. Qualquer coisa que você fizer está bom, porque não se espera nada. Que é um luxo completo, né, hoje em dia. E para a gente finalizar, a gente está chegando no fim da nossa conversa, em que a gente conseguiu, acho que, né, olhar um pouquinho para o poema a partir de quem faz. A gente tinha combinado de ler alguma coisa no final, mas como tudo é desafio e a gente também inventa regras na hora, se a gente pudesse pegar... A Bruna espantada. Se a gente pudesse pegar um poema do livro que é o favorito e um rejeitado, tem como? Você quer que eu conte meus segredos? Vocês falaram que já não se desnudavam mais.
Não, mas, gente, fiquem à vontade. Acho que é bacana a gente encerrar a nossa conversa com a prática poética mesmo. Então, fica o convite. Pode ir. Vai. Eu estou lembrando de um que era para ser o Patinho Feio também. Eu gosto dele, mas antes dele ser publicado, umas 3 pessoas me falaram, tem certeza? Então, aqui vai. Por vezes sou poeta que delira listas para o vento. Teus olhos são siderações de gozo e de tormento, teu nariz é pomo de terra ao fogo com que me alimento, tua boca é santuário mutável do alento, teus dedos são cômodos de um templo do sustento, teu rosto inteiro é um todo a todo tempo atento, teu colo é aclive longilíneo no acalento, teus seios são espantos da maré em barravento, teu ventre é mistério inabarcável onde o gozo dá rebento, teu cerne é o sem centro, tua buceta é fonte cristalina do maior unguento, tua bunda é a carnadura de frutas e espavento, tuas costas são esboços do contorno místico que está lá dentro, teus cabelos são caminhos entrilhados para produzir o próprio vento, tuas pernas são pirâmides que despontam movimento, teus dedos são cada um sacramento, teus pés se dançam são debridamento lento, teu gosto e hálito é cominho, cravo e coentro, teu cheiro é vereda de um sedento, teu tempo é inversão de monumento, teu todo é negação do julgamento, é dispersão do entendimento, é abertura para o experimento, teu nome é começo de um percurso interminável em que ao chegar me ausento, tua ira é teu riso, é teu gozo, é teu choro, é teu tédio, é teu ranço, é teu lucro, é teu colo, é teu jogo, é teu laço, é teu medo, é tua ânsia, é tua gana, é teu erro, é teu nojo, é teu gasto, é teu credo, é tua cena, é teu jeito que me inventa. Esse poema que eu vou ler, eu escrevi esse poema para os poemas enjeitados. Ninguém sabia até agora. Está no meu livro Ladainha e é o poema 73. Eu os estranho como a um velho conhecido que não chegou a ser amigo. Silêncio cheio de ilusão e mandioca madura. Poemas de corte, de raspagem, de forma e de detalhamento, ladainha. O ritmo é raríssimo de se mamar na musa. Quando resolvo dar-lhes nomes, de olhos abertos nunca sei a medida do bolo, da terra, da santidade. Meus poemas agora duvidam entre a pedra marrom e a pedra verde sabão. De cara vejo a suspensão, confio a tudo que vai passar. Segredo revelado. Vamos terminar com um queridinho, então? Não, esse era um queridinho. Era um queridinho meu que não era queridinho de algumas pessoas que leram o livro. Vamos ver algum que eu ache. Aí é o momento, né? Você tem que falar um que você acha que as pessoas gostam, e se elas não gostarem, né? É a coisa mais triste. Qual que as pessoas gostam? Não sei. Eu escutei o que você acha. Porque o divertido é isso, é também colocar o escritor em xeque, nessa brincadeira de a gente perceber a relação de intimidade mesmo com a poesia, com aquilo que a gente escreve, com o que está ali na página, né? A gente jamais imaginaria que o poema da Bruna era sobre os poemas rejeitados. E é aí que entra a brincadeira. Então achei a solução mais simples aqui para dizer um que eu acho que é o que deu certo, é o que o editor quis colocar na quarta capa. Então, acho que é o que, né, lendo de fora, foi o que mais funcionou. Então, vou ler esse. Nós dois sentimos, e numa carne bem diversa, que um filho é uma chaga debandada. Nele,
Algum mistério pousa sobre a dor, que de outro modo seria a mera e própria dor do umbigo. O que nos dói num filho é sermos-nos, sim, também nele, sem o selo, compartilhando de um sucesso e de um fracasso que ao fim e ao cabo será sempre alheio. Um filho é outra carne numa carta extraviada, sem um selo. Um filho é algo que nos une, os dois, nós dois e os filhos, numa encruzilhada que jamais se encontra, mesmo que por amarmos-nos, por amarrarmos-nos de conta própria um no outro. Não somos nunca uma prisão, nem formaremos cárceres nos filhos. Somos todos chagas no extravio. Filhos que somos, filhos que temos, fios de linha que vão dar em algum lugar, e ninguém sabe aonde, e ninguém saberá dizer, tomara, porque sim ou porque não. Ah, vou ler qualquer um. 59. Temporal é diferente de tempestivo. Uma chuva tempestiva, um homem temporal. Temporal é tempestade, seu sujeito tempestuoso. Um homem tempestuoso debaixo da chuva tem pressa, mas medita sobre lentilhas quentes. Névoa, orvalho, dilúvio, orgulho. Homem nevoeiro adora lentilhas, espera lentilhamente a última tempestade. Agora mais um poema, não, brincadeira. Antes de a gente finalizar, o mediano. Antes de a gente finalizar, só convidar vocês também para os autógrafos ali fora depois, no nosso pátio das livrarias, para conhecer os autores, conversar, bater papo. E agradecer mais uma vez a Bruna Beber, ao Guilherme Gontijo Flores, ao Festival da Palavra e a vocês pela oportunidade de a gente poder conversar de poesia, ler poesia e, claro, colocar o nosso olhar sobre a arte, sobre cultura e poder trocar essas ideias. Gente, obrigado a todo mundo que veio, obrigado, Guilherme, obrigado, Bruna. Obrigado.